Destacar algumas notícias de alguns dias da semana, começando pela segunda-feira, o que foi destaque na segunda-feira sobre essa nossa saga da vacina no Brasil. Então, na segunda-feira, dia 14, os Estados Unidos, né, iniciaram a vacinação contra a Covid, né? A negatividade, da negação que o presidente vem fazendo desde o começo da doença, né? Fazendo chacota, fazendo brincadeira, não levando a sério, né? Não usando, sendo exemplo de uso das ferramentas de segurança, dos controles sanitários, o uso da máscara. Constantemente ele apareceu essa semana sem a máscara, então ele dá um péssimo exemplo para a população brasileira. Então, infelizmente, olha, lá em São Paulo, na rua 25 de março, que é o maior comércio popular do Brasil, lá parecia que a gente não estava vivenciando uma pandemia, sim um momento normal, um ano normal, né? Diante de tanta gente aglomerada, muitos sem máscaras e sem nenhum tipo de distanciamento social. Então, os números estão explodindo. Na Europa, países como França, Reino Unido e Reino Unido restringiram ainda mais, eles já vinham restringindo como é que se diz, a caminhada das pessoas, né? Restringindo o número de pessoas nas cidades, nas principais vias, em comércios, em centros comerciais, reduzindo o número de pessoas. Eles já vinham restringindo e agora eles determinaram, né, na segunda-feira foi anunciado que a permanência de pessoas em bares, em ruas, restaurantes e cafés. Então lá eles determinaram que existem os horários, né? Hoje mesmo, ontem, né, o Reino Unido vai fechar algumas vias que estão sendo preocupantes em números de casos, vai ter lockdown em alguns setores da cidade, em Londres, né? Por quê? Porque uma onda de casos e mortes vem preocupando as autoridades na Europa. Então esses dois países realmente têm sido, tá tendo muito impacto de novos casos, de uma nova onda, segundo o primeiro-ministro Boris Johnson, né, do Reino Unido, e é uma mutação de um vírus que ele é muito mais contagioso, ele faz a contaminação com mais rapidez. Então, os cuidados que eles estão fazendo é para justamente evitar que se torne novamente, se tenha que se fechar tudo novamente, né, isolar tudo novamente, como no começo da pandemia. E aí eles têm feito fechamentos, né, por áreas na capital, em Londres, tanto lá como na França. Inclusive na França, o primeiro-ministro, o presidente da França foi, né, testado positivo também essa semana. Uma onda de casos levou autoridades locais a adotarem rigidez na circulação, isso eu queria falar, quando faltou a palavra, na circulação de pessoas. Comerciantes do setor não gostaram nada de bares, restaurantes, e fizeram um protesto na segunda-feira em Paris contra essas medidas mais rígidas e restritivas adotadas pelas autoridades lá na França. No dia 15, né, o destaque foi que em um documento enviado ao Supremo Tribunal Federal, o Ministério da Saúde informou que o governo prevê iniciar a vacinação aqui no Brasil em 5 dias após ser registrado e autorizado as doses de vacinas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. De acordo com o parecer sobre os detalhes do plano de imunização pedido pelo ministro Ricardo Lewandowski, ele havia dado um prazo de 72 horas e aí o Ministério respondeu, né? A imunização no Brasil deve ser concluída em 16 meses. 4 meses para vacinar todos os grupos prioritários e em seguida para imunizar a população e 12 meses para imunizar a população em geral. Outro ponto discutido na terça, dia 15, foi a medida provisória que prevê a compra de vacina pelo Programa Internacional COVAX, né, coordenado pela Organização Mundial de Saúde. O relator da MP, deputado Genil Zuliali, né, do Democratas de São Paulo, informou que o texto a ser votado pelo Congresso terá a previsão de um termo de consentimento
a ser assinado por quem tomar o futuro fármaco. Já o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, deixa eu botar aqui, disse que a medida será informou que a medida seria votada no dia 17 e foi votada e foi tirada essa questão de exigência de assinar termo, que era uma ideia que foi jogada pelo presidente, né, que é um negativista da pandemia em nosso país desde o começo, né. Epidemiologistas criticaram a exigência do termo e afirmaram que parece que o presidente não quer que a vacina aconteça, porque foi essa ideia surreal, mais uma dele, né? E felizmente os deputados retiraram essa ideia que só iria atrapalhar ainda mais a nossa vida aqui na questão da imunização contra essa peste que tem feito o mundo ficar parado e comprometido e propagando ainda mais miséria, que é o que a gente tem percebido e ainda vai durar um certo tempo essas consequências, infelizmente. Ainda na terça, né, centenas de pessoas vestidas de verde, azul e amarelo, muitas delas sem máscara, né, se aglomeraram na inauguração da Torre do Relógio da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, a CEAGESP, na capital paulista, com o presidente, né, negativista Jair Bolsonaro. Do lado de fora, manifestantes contrários ao presidente pediram vacina já. Na semana passada, o presidente da CEAGESP, coronel da reserva da PM, enviou convites para que o público usasse as cores da bandeira do Brasil durante o evento. O dia foi em homenagem a Paulo César. No mesmo dia, né, no dia anterior, no dia 14, a música brasileira infelizmente perdeu Paulinho, o vocalista da banda Roupa Nova. Paulo era percussionista e um dos principais vocalistas da banda Roupa Nova. Então, e ele foi homenageado, né, no dia seguinte. Paulo César Santos faleceu no dia 14, né, à noite do dia 14, com complicações da Covid-19. O músico morreu aos 68 anos, né, e estava internado em um hospital do Rio de Janeiro para tratar complicações da doença. O velório dele foi na quarta-feira, em uma cerimônia restrita à família. Dia 15 foi a vez também da notícia da morte do comentarista esportivo Orlando Duarte. Ele tem 88 anos, também estava tratando complicações da Covid e também ele já fazia um tratamento há um tempo contra o mal de Alzheimer desde 2018. O jornalista estava internado no Hospital Santa Maggiore do Paraíso, zona sul da capital, para tratamento da capital paulista, né? Para tratar uma infecção pelo coronavírus e 2 aneurismas, e não resistiu, infelizmente, né? Ele foi da Bandeirantes, de várias emissoras. A última, né, na questão do esporte, era na Band. Outra notícia, né, desse dia foram doses já previstas deixam um quarto da população mundial sem vacinas contra a Covid até meados de 2022, é o que aponta uma pesquisa. O cenário apresentado por pesquisadores da revista científica BMJ considera a hipótese de que todas as empresas terão sucesso em seus estudos e conseguirão cumprir a produção prevista. E para que apenas um quarto da população mundial fique na fila para ser atendida com a produção prometida para a partir de 2022, é preciso que, além do sucesso dos testes, fabricação e distribuição, países que fizeram reserva de doses acima da quantidade necessária para a sua população redistribuam os estoques. Senão vai ficar difícil para se vacinar a população em geral, né? Na quarta-feira, o governo federal lançou o Plano Nacional de Vacinação. Na quarta, dia 16, a gente está falando da semana, né? Na quarta, foi lançado o Plano Nacional de Vacinação do país, pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Inclusive, ele fez declarações de um certo polêmica, né? Ele disse bem assim: para que tanta ansiedade, para que tanta angústia? Ele devia estar esquecido nesse momento que o país, naquele dia, que já passou hoje, né? Estava com quase, né, mais de 7 milhões de casos confirmados e mais, né, quase 190 mil óbitos, né?
Em entrevista coletiva, após o lançamento, o ministro, disse que as primeiras vacinas contra a Covid podem estar disponíveis à população, em fevereiro, para que... Aí foi quando ele soltou essa frase, abre aspas, para que tanta ansiedade e essa angústia. Entre os imunizantes que serão priorizados está a Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan e pela farmacêutica chinesa Sinovac, e o AstraZeneca da Oxford. Nesse mesmo dia, o presidente da Câmara criticou a postura de Pazuello, O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, disse nesta quarta-feira, durante o café com jornalistas, que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, é um desastre. Segundo ele, em uma época de pandemia, a sociedade pagará a conta pelo jeito que está o Ministério da Saúde. Procurada, a assessoria do Ministério da Saúde informou que não se manifestaria sobre as declarações do presidente da Câmara. Maia afirmou que Pazuello se perdeu na gestão do Ministério e disse que a incompetência, entre aspas, do ministro pode comprometer o processo de vacinação contra a Covid-19 no Brasil. O ministro da Saúde vai muito mal, acho que ele se perdeu na gestão do Ministério. Em relação à questão da logística, que diziam que ele era o forte dele, até agora, deixa eu voltar aqui, ele não apresentou nada organizado para a vacina, para nada, declarou Rodrigo Maia. Já na quinta-feira, dia 17, a Arábia Saudita começou a vacinar a sua população, Iniciou a campanha de vacinação com o imunizante Pfizer desenvolvido pelo Reino Unido e adotado nos Estados Unidos também. O país recebeu 2 lotes da vacina na quarta-feira, dia 16. No início da semana, as autoridades de saúde do país pediram aos cidadãos e residentes que se registrassem para receber a vacina. Ela será dada gratuitamente em todo o país. Desde o início da pandemia, o Reino Unido relatou cerca de 360 mil casos de coronavírus, com 6.080 mortes. Embora tenha começado a suspender as restrições à circulação há vários meses, o país evitou até agora uma nova onda de infecção. Aqui é mais uma notícia sobre a questão da preocupação, do Reino Unido. Então, continuando aqui na questão da Arábia Saudita, a primeira fase do programa de vacinação incluirá as pessoas mais expostas à doença. O segundo e o terceiro estágio terão como alvo aqueles com mais de 50 anos antes de a vacina ser disponibilizada ao público em geral. Aqui como está sendo feito na Arábia, quer dizer, os países todos mobilizados, O Brasil ainda nem um plano decente a gente tem ainda. Na quinta também, o Supremo Tribunal Federal autorizou estados e municípios importarem e distribuírem qualquer vacina contra a Covid-19 que já esteja aprovada por uma das 4 autoridades sanitárias citadas em lei federal assinada em fevereiro passado, dos Estados Unidos, da União Europeia, da China ou do Japão, caso a Anvisa, em 72 horas, não dê a liberação para sua aplicação. E o STF formou maioria pela obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19, desde que as pessoas não sejam forçadas a se imunizar. Segundo os ministros, quem não tomar a vacina poderá sofrer algumas sanções. Agora eu vou colocar aqui uma matéria que saiu na Folha de São Paulo sobre as verdades e mentiras. Deixa eu ver aqui. Não sei se ainda está por aqui a matéria. Eu acho que não está aqui. Então a gente posta na próxima live que eu tenho separado sobre essa onda de fake news sobre a vacina, e a gente tem que combater isso diariamente e não deixar propagar, não se deixar levar por notícias que vivem enviando mensagens mentirosas, falsas. Então, vacina, já diz, ela vem para vacinar, para combater doença.
Vamos aos números aqui, informações sobre a questão da Covid-19. E tem uma pesquisa que a Datafolha anunciou, né, anunciou esse fim de semana, que o percentual de isolamento social é o menor existente atualmente desde o início da pandemia, infelizmente. Pesquisa da Datafolha divulgada pelo jornal Folha de São Paulo apontou que o número de pessoas em isolamento recuou ao menor nível desde o início da pandemia. O Instituto começou a fazer o levantamento em abril. Segundo a pesquisa, em dezembro, 7% dos brasileiros disseram que estão vivendo normalmente sem mudar nada nas suas rotinas. Na pesquisa feita entre os dias 1º e 3 de abril, esse percentual era de 4%. Já a parcela dos entrevistados que afirmou que está tomando cuidados, mas que sai de casa para trabalhar ou fazer outras atividades, foi de 54% agora em dezembro. Em abril era de 24%. Os que estão completamente isolados correspondem a 5%. O recorde foi no dia 17 de abril, com um percentual de 21%. Já as pessoas que só saem de casa quando é inevitável, elas são 34% hoje e em abril era 54%. Segundo o Datafolha, os níveis de isolamento começaram a cair a partir de maio. O isolamento social é uma das formas mais eficazes para evitar a contaminação por Covid-19, já que a transmissão da doença ocorre por meio do contato com secreções de outras pessoas, como saliva, catarro e gotículas expelidas pela boca, espirro, tosse, etc. Então, esse acompanhamento do Datafolha, infelizmente, constata um cenário que a gente já observa, né, no dia a dia. As pessoas relaxando contra a questão do isolamento, das medidas, da máscara, e aí o número de casos e os leitos novamente voltando a ficar sobrecarregados, as UTIs também. Então, a gente precisa ainda continuar se sacrificando para se proteger e proteger a família, aos amigos, a todas as pessoas, né, que circulam, que estão, né, nos ambientes em que a gente frequenta. Então, a gente se protegendo, está se protegendo. E sempre cobrar isso dos amigos, dos conhecidos, das pessoas, né, onde a gente estiver trabalhando, atuando. É importante a gente bater nessa tecla nesse momento em que essa pandemia está voltando a preocupar, a crescer novamente. Então, vamos aos números do boletim aqui de Petrolina, que atualizou os dados. Fechou o sábado. Petrolina, maior cidade do estado de Pernambuco, do sertão de Pernambuco, fechou esse sábado, dia 19, com 6 novos casos da Covid-19. O resultado foram todos positivados por exames laboratoriais, né? Com isso, o número de moradores que testaram, dentro de petrolinenses, que testaram positivo para o novo coronavírus desde o início da pandemia, chega a 11.214 infectados, dos quais 8.985 já estão curados clinicamente. O município manteve os 140 óbitos pela Covid-19. As informações completas, né, inclusive com a questão dos bairros que são onde a contaminação vem sendo maior, vocês podem acompanhar no boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, que pode ser acompanhado e como é que se diz, confirmado no site petrolina.pe.gov.br/coronavírus. Né? Segundo o próprio boletim, né, divulgado pela Secretaria de Saúde neste sábado, os novos positivados em Petrolina são 4 pessoas do sexo feminino, com idades entre 23 e 76 anos, e 2 do sexo masculino, com idades de 26 a 32 anos. Então, mais informações, né? A gente vem anunciando sempre sobre essa questão do acompanhamento também dos leitos, né? Sobre essa questão da taxa. A taxa em Petrolina da ocupação dos leitos públicos está em 67,44%. Dos 43 leitos disponíveis, 22 estão ocupados, sendo 17 pacientes de Petrolina e 12 de cidades da região.
a questão a Secretaria divulgou um novo boletim atualizado com a lista de bairros com casos confirmados. Então, são 7 pessoas em situação de rua, também já curadas clinicamente, segundo o boletim, que não apareceram na relação das comunidades com casos confirmados. Então, a lista pode ser conferida no petrolina.pe.gov.br/coronavírus. Em Pernambuco, a Secretaria Estadual de Saúde registrou neste sábado, dia 19, 1.746 casos da Covid-19. Entre os confirmados, 76 são de casos de síndrome respiratória aguda grave e 1.670 são casos leves. Agora, Pernambuco totaliza 207.008 casos confirmados, sendo 28.901 graves e 178 e 107 casos leves. Também foram confirmadas mais 35 óbitos ocorridos entre os dias 26 de outubro e 18 de dezembro. Com isso, o Estado totaliza 9.418 mortes pela Covid-19. Então, Pernambuco, infelizmente, está chegando perto das 10.000 mortes de Covid, né? Em Juazeiro, na Bahia, que é vizinho aqui a Petrolina, no norte da Bahia, a cidade ultrapassa os 7.100 casos de Covid nesse sábado. O boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro registrou mais 5 novos casos da Covid-19, uma taxa de 29% de testes positivos entre as notificações realizadas no dia. Com essa atualização, o número de infectados na cidade chega a 7.127 casos, dos quais 4.576 já apresentaram curas clínicas. Juazeiro chega a 22.310 testes realizados, com 15.048 resultados negativos e 132 óbitos desde o início da pandemia. Dos 4 pacientes positivados neste boletim de sábado, 4 são do sexo feminino e 1 do sexo masculino, com idades entre 28 e 63 anos. Todos estão em isolamento domiciliar, sem gravidade. Os resultados foram obtidos através de 5 testes rápidos anticorpos. Do total geral de casos confirmados, 3.984 são do sexo feminino e 3.147 são homens. Destes, 343 são profissionais da área de saúde. Estão em isolamento domiciliar neste sábado 2.403 pessoas e a quantidade de internados regulados pela rede municipal de Juazeiro nas últimas 24 horas subiu para 11 pacientes, sendo que 4 estão em UTIs e 7 em leitos intermediários. O hospital de campanha agora tem 1 paciente em leito intermediário e uma taxa de ocupação de 3%. As salas vermelhas da UPA continuam com a ocupação zerada e os leitos intermediários da unidade pronto atendimento também permanecem com 3 pacientes e taxa de 25% de ocupação. Então, são essas as informações, alguns destaques da semana que a gente trouxe aqui na nossa live a caminho da vacina e os últimos dados da Covid-19 no nosso país, aqui na nossa região, alguns estados do Nordeste. A gente vai procurar agora, a partir da próxima semana, trazer os números de cada estado, pelo menos o número de casos e de óbitos no dia, né? E os números gerais aqui de nossa região, no Vale do São Francisco, e ver alguns casos de cidades também aqui próximas também, tá bom? Então, agradeço quem estiver acompanhando. Quem tiver alguma dúvida, né, essa semana o prefeito, após a diplomação, o prefeito reeleito aqui de Petrolina já prepara um planejamento, né, para recebimento da vacina que deve iniciar aqui em Petrolina no finalzinho de janeiro, início de fevereiro. Outros prefeitos também já organizam seus comitês. Esta semana, o Portal Tribuna, a gente vai trazer uma série de matérias para saber como as secretarias de saúde dos municípios, onde a gente tem a cobertura aqui em Pernambuco, né, aqui na Bahia, né, na região aqui do Vale do São Francisco, até a região metropolitana de Salvador, aqui na Grande João Pessoa também da Paraíba, a gente vai trazer informações de como as secretarias de saúde das capitais e das principais cidades desses estados estão se organizando, né, para imunizar a sua população, né? Como é que eles estão já organizando as suas faixas, as suas equipes de saúde.
O prefeito Miguel Coelho antecipou já alguma coisa essa semana, após a diplomação. A prefeita Suzana Ramos de Juazeiro, que são as duas maiores cidades, né? Prefeita eleita, né? Foi diplomada ontem, também já tem colocado, pontuado alguma coisa dessa preocupação de estar, né, organizando, deixando tudo organizado para iniciar o quanto antes a imunização da população contra esse inimigo, esse mal que tem deixado tão atordoado toda a população mundial, não é isso? Então, qualquer dúvida, eu vou assim frisar, não descredenciem jamais, não acreditem jamais em quem fala, em quem distribui mentiras contra a vacina. Vacina, quem estuda, quem tem o mínimo de cuidado de estudar, sabe que a vacina ao longo da história mundial foi quem acabou as diversas pestes e pandemias existentes no mundo. Então, é só com a vacina que existe a cura, que vem uma normalidade novamente para a gente poder estar com as pessoas que a gente gosta, poder abraçar as pessoas, poder, né, viver de uma forma com cuidados, mas sem ter esse perigo de contrair uma doença que para uns é fatal, para outros nem tanto, e a gente nunca sabe como ela vai se portar em cada um dos infectados, né? Então, vamos continuar fazendo o dever de casa, né? Higienizando as mãos, lavando as mãos sempre, o ambiente, a casa, o trabalho, usando a máscara quando for sair. Não precisa ficar muito, se você tiver que sair, não saia só se tiver que sair mesmo. E se sair, não demore, né? Volte logo. Então, vamos procurar ainda fazer esse sacrifício que a gente precisa fazer, né? Em apoio e como é que se diz, para cuidar da gente, cuidar das pessoas que a gente ama, né? Das pessoas que a gente estão ao nosso redor. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E eu, assim, sempre tenho frisado aqui nas minhas pautas, nas minhas aparições aqui nas redes sociais, aqui nas nossas lives, que a gente precisa cuidar da gente, porque cuidando da gente, a gente está cuidando, nessa questão da Covid, está cuidando do resto das pessoas que a gente tem que estar sempre, né, fazendo esse tipo de acompanhamento, né, e buscando orientar as pessoas que ficam insistindo em levar a doença de uma forma como se ela não fosse tão perigosa como ela é, tá bom? Então, deixo meu boa noite, meu boa tarde, meu bom dia, minha boa madrugada, quando a hora que vocês estiverem vendo aqui. Espero que eu tenha informado. Segunda-feira a gente volta novamente no nosso boletim diário, né? Nossa live diária, a caminho da vacina, e os números do dia, né, da Covid-19, a gente vai fazer sempre a partir da próxima segunda-feira, às 4 horas da tarde. A gente vai estar aqui no nosso canal Sinara Marques no YouTube, que eu procurei justamente difundir através do meu canal, no nosso portal Tribuna no Facebook, e depois a gente transforma a live no vídeo, né? Eu deixo até assim, já deixo um alô para o pessoal do Facebook e do canal Tribuna, que também o vídeo vai ficar como postagem no vídeo no canal, e depois vai fazer parte da repercussão que a gente faz, né, das nossas notícias, né, da live, numa nota que num post que a gente faz no portal Tribuna Nordeste, tribunanordeste.com.br, no site, né, a gente posta lá, anexa a live, e espero que vocês sempre fiquem bem informados. E a nossa finalidade é justamente acompanhar esse passo a passo até que essa vacina comece a exterminar esse inimigo tão feroz que está fazendo tanta gente sofrer, tantas famílias, que está fazendo com que os profissionais de saúde, né, se reinventem dia a dia,
se desdobrem para salvar vidas. Muitos estão há meses longe de seus familiares, muitos já morreram, né, para salvar vidas, e muitos continuam se sacrificando, se contaminando e voltando a ir para a linha de frente, tá bom? Então, vamos ter um mínimo de respeito a essas pessoas que estão nesse trabalho desde o começo, as famílias que estão sofrendo com os parentes que estão infectados, as pessoas que estão doentes e as famílias que já perderam, né, infelizmente, os seus entes queridos para esse vírus, tá bom? Então, um bom final de semana. Se forem sair, evitem sair, se aglomerar, mas tenham os cuidados necessários para que a gente possa continuar nesse combate, nessa guerra e vencendo ela, porque só assim é que a gente vai conseguir diminuir, né, esse contágio e facilitar que essa vacina chegue logo e faça com que todos os principais grupos de risco primeiro e toda a população seja imunizada, né, contra esse mal. Beijo, gente, obrigada, tchau e até a próxima live. Vou sair aqui no nosso canal. Beijo, pessoal do canal Sinara Marques. E deixa eu ver se já saiu. Ok. E vou sair aqui no Facebook. Tchau. Vou desligar aqui.